dessa nossa série que chama Reta Final, certo? Não sei se vocês perceberam, mas já vou dar um spoiler para o título, né? Reta final no duplo sentido de ser a reta final para as eleições e também é uma reta que pode ser o final de um caminho, de um Brasil como a gente estava vendo desde a chamada redemocratização. Então, a gente também está dialogando com os riscos de um momento histórico fundamental que a gente está atravessando. Então, muito bem-vindo, Pedro. Venha cá, se apresente e depois eu vou ressituar para vocês esse projeto, reta final, com vários convidados, só para já estar. Teve o Tiago Amparo, sim, sexta-feira que a gente abriu. Não ficou gravada a live, porque acho que não tinha sinal suficiente no fim, mas hoje, como eu disse aqui, estou perto da base, espero deixar gravado, Pedro. Então, a gente vai colocar no nosso canal, você circula também por aí, e vamos espalhar esse debate, que se pretende um debate liberal, em todos os sentidos. Então, eu digo que de alguma maneira, posso me chamar liberal e conservadora. Olha só, patriota, nacionalista e moralista também. Eu vou trabalhar ao longo das nossas conversas com você já, depois com todos os nossos outros convidados. Eu vou dar alguns spoilers, amanhã a gente vai soltar nossa programação toda, mas a próxima live deve ser provavelmente quarta, amanhã ou quarta-feira, acho que é quarta-feira, Fábio Porchat, que vocês sabem, trabalha com humor, Porta dos Fundos. Na sexta-feira, a gente tem um pastor um pouco original, que é um pastor cristão, Jairo Carioca. E depois a gente vai ter a semana que vem vários outros convidados, Marina Silva, umas mulheres interessantes. Fiquem aqui ligados na nossa programação. Parece canal de TV, né, Pedro? Mas, enfim, se apresente. Eu sou liberal, então eu falei que está grudado no seu nome, Pedra. Então, vamos lá, Pedro. Quem é você? Eu sou jornalista, carioca, 47 anos, 48 em algumas poucas semanas, escritor, mais recentemente youtuber, embora ainda... Para os meus filhos eu sou youtuber, principalmente. Para o meu filho, isso é relevante. Quando chegou aqui, lá em casa, uma placa de X mil, no seu nome, de seguidores, uma coisa assim, ele ficou assim, agora minha mãe vale alguma coisa, sabe? Eu conheço a sensação dessa placa para os filhos. Indexei um falo na minha mãe. Foi mais tecnicamente o que aconteceu. É curioso isso para essa geração, né? Enfim. Pois é, mas é isso. Eu sou jornalista, escritor. Meus últimos livros são livros de história do Brasil. Eu sei, na verdade, eu sei, mas nossos ouvintes e videntes. Eu me interesso por momentos que eu considero que são momentos que alguma coisa se rompe, alguma coisa se cria, momentos que são de alguma forma transformadores. O meu primeiro livro, chama 1565, é sobre o momento em que as cidades começam a nascer no Sudeste. É um pouco mais ancorado no nascimento do Rio de Janeiro, mas conversando o tempo todo com São Paulo, que estava nascendo ali também. O segundo livro se chama 1789, é sobre Inconfidência Mineira, que é um período muito interessante também, que ela quase acontece, as pessoas não têm noção muito de que quase aconteceu de o Brasil se declarar independente ali. O terceiro é sobre um momento que pouca gente conhece, porque a gente passa meio batido pelo período da República no Brasil, que é no início da República, né? Que é sobre o movimento tenentista, que é quando os militares começam a ativamente aparecer na ordem política. E é interessante porque eu pego eles como tenentes nos anos 20, mas esses caras, quando os generais, são os caras que fazem o golpe de 1964, né?
E o livro mais recente é um livro chamado Fascismo à Brasileira, que conta a história do movimento integralista, que foi um movimento fascista no Brasil nos anos 1930 e que foi o maior movimento fascista fora da Europa. Tipo, um bando de gente andando uniformizada, com braçadeira aqui, igualzinhos do Mussolini, igualzinho os do Hitler. E Só, só um muito... detalhe, assim, ó, a gente está tentando conversar com os neo-integralistas, vamos, não sei se eu posso chamar assim, com os... Então, a gente está tentando chegar no coração dessas pessoas. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Só para a gente. Então, assim, se alguém está ouvindo que está com algum tipo de dúvida, que está pensando se vai eventualmente anular esse voto, é nesse coração que eu quero chegar. Só para eu acho, Maria... o áudio está picotando. Eu vou trocar de rede. Gente, me ajuda aqui. Eu sou péssima nisso, mas eu trocando de rede, vai cair a nossa live? Ó, Vai. tá indo lá. Fala lá. Fala lá, Pedro, tá com você. Se cair, eu vou abrir uma outra, tá bom? Tá Tudo bem, todo mundo estarei aqui. reclamando que tá falhando. Então, como tá no comecinho, tá? Vamos tentar. Claro, claro, sem nenhum problema. Então, Né? Eu não vou dizer... Você voltou, Maria? eu voltei. Vocês estão me... O que que acontece quando eu saio? Simplesmente eu saio, você fica na tela e depois eu volto? É assim? Só para Deu uma entender. congelada e você reapareceu. Tipo, sua Ah, imagem tá. congelou e aí reapareceu. Você tá ouvindo bem minha voz? Eu tô ouvindo. Eu tô Tá. ouvindo. Eu estava Ah, sentindo picotando, mas não me parecia grave. Mas então, gente, então vocês me falam se melhorou um pouco ou como é que é, tá bom? Então vamos lá. Então conta o fascismo brasileiro e como é que a gente consegue conversar com essas pessoas que veem isso como uma possibilidade. A gente quer analisar aqui, Pedro, a estrutura sociopsíquica disso, psicopolítica dessa pessoa, dessa subjetividade. Eu queria tá. entender, Eu acho. conversar se fosse possível, né? Então, eu sei que eu estou te pedindo bastante, mas não é menos que isso que eu estou te pedindo. Vamos tentar da seguinte forma. Primeiro, vamos definir como que os integralistas pensavam, porque eu acho que se a gente entender Uhum. qual era o Brasil ideal e qual era o brasileiro ideal dos integralistas, a gente vai começar a perceber alguns padrões. Sim. Primeiro, o Bom, Plínio Salgado, que era o líder dos integralistas, ele era um cara do interior de São Paulo e ele via nas grandes cidades dos anos 20 e anos 30, São Paulo começando a ficar interessante, na Semana da Arte Moderna, a industrialização já pegando bastante forte, o Rio de Janeiro, que era a capital. Ele via nas grandes cidades um fascínio com o estrangeiro, com Paris era muito forte, com Nova York, com Londres, um fascínio com tudo que era estrangeiro, e para ele uma feminização dos homens. Os homens estavam ficando mais femininos, o que era para ele um sinal de fraqueza. Ele considerava que o campo não, o campo, o interior do Brasil, o Brasil agrário e não industrial, era o Brasil que se mostrava mais brasileiro, mais original de alguma forma. Esses movimentos todos têm uma preocupação muito grande com quem é o homem daquele país ideal, né? E é uma coisa sempre muito mais masculina do que feminina. Isso é um traço muito importante desses movimentos. Eles atraem mais homens do que mulheres. Então, é, o homem do campo era o brasileiro de verdade. era o que era o macho, né? E que era aquele que não perdeu a virilidade. Só para É,
com a gente, né, que a gente já trabalha aqui e eu já fiz colunas e já falei algo sobre isso. O que a gente está vivendo também é, vamos dizer, não posso chamar de últimos, mas assim, lá uivos, assim, agoniados, desesperados, desejando essa figura patriarcal. É a lógica patriarcal que está em jogo. É disso que se trata, né? Assim, sobretudo. Então, isso é muito interessante você abrir justamente por aí, né? Mas vai lá, só para amarrar aqui. E se você percebe, o outro Brasil ideal do Plínio era o Brasil do garimpo, da mineração. Isso era uma coisa que era muito importante para ele também. Você vê que são duas atividades muito físicas que exigem tradicionalmente na história força física, que é uma coisa que o homem, por natureza, tem mais do que a mulher. Então, já tem uma identificação ali na cabeça das pessoas imediatamente como uma coisa masculina. Então, por isso que o homem, quando começa a se dedicar às atividades da indústria, que tem máquinas que estão substituindo a força e tudo mais, ele, na cabeça do Plínio, fica mais feminino. Quando ele começa a se interessar por coisas que são de fora, quando ele começa a ficar mais cosmopolita, ele também perde essa masculinidade. E tinha uma última característica muito importante para o Plínio, que era o seguinte: ele considerava que nessa perda de valores, a maneira de você resolver isso era trazer os valores da Igreja Católica, que era a grande religião brasileira na época, a que mais envolvia pessoas, de volta tanto para a família quanto para o Estado. Então, por um Brasil que fosse mais minerador e mais agrário, por um Brasil que tivesse os valores da Igreja retornados, tanto aos valores do Estado, do governo, quanto aos valores da família, você conseguiria reconstruir a força do Brasil. Você percebe que é um discurso muito parecido com o discurso do bolsonarismo. Uhum. Tanto que a gente está, de alguma maneira, se fosse fazer um desenho, né? Desenho, ele, historicamente, ele vai tendo narrativas que vão fazendo assim, né? E essa narrativa não é só Isso. um integralismo, ela também dialoga, por sua vez. Você brincou no começo com Mussolini, né? Ela, não por acaso, o integralismo é primo irmão do Mussolini, que é primo irmão do hitlerismo. A gente pode o desejo desse homem forte e do grande líder, o condutor, né? O condottiere, né? Os que conduzem, o Duce, é, é aquele que vai, te conduzir, é o grande líder, é o líder forte e que vai fazer um Reich, vai fazer um império. Tem uma lógica da força e da conquista, do grande líder, sua potência e o domínio. Então, todo esse caminho, ele é muito sedutor, tanto para quem se identifica com dominador, como quem se sente confortável no lugar de dominado, tendo alguém forte que sabe para onde me levar. Mas eu acho que vale a pena, até pelo exercício de empatia, a gente entender quem que era o típico homem que se seduzia pelo Mussolini, pelo Hitler, e que se seduzia esse tipo de movimento hoje. A gente pode falar do Bolsonaro, como a gente pode falar de Donald Trump, como a gente pode falar de outros. O que os anos 20 e os anos 30 têm em comum com o momento que a gente está vivendo hoje é um momento de grande transformação de base econômica da economia, da sociedade, né? Naquele momento, o que é que a Europa estava acontecendo? Uma economia que era essencialmente rural estava se transformando, em definitivo, numa economia industrial. A gente está no fim da era industrial e numa economia que está rapidamente se digitalizando. Percebe que quando você vive na Itália ou na Alemanha, que são os últimos países a terem economias industriais na Europa, se você está na Itália ou na Alemanha dos anos 20, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu trisavô, seu tetravô, até onde a memória alcança, trabalharam no campo.
e de repente aquele emprego não existe mais para você e você tem que se mudar para Milão, onde você vai morar não no campo, numa casa, mas você vai morar num cubículo, num cortiço, e batalhar por um tipo de carreira, por um tipo de trabalho que você não sabe exatamente qual é o futuro daquele trabalho, é extremamente precário, é duríssimo em termos de carga horária, é tudo muito difícil. E se seus filhos ficarem doentes, você não tem hospital, você não tinha nenhum tipo de malha de proteção social. A vida era muito dura e a angústia, porque você não consegue imaginar o que o futuro vai ser, era muito grande, muito presente. Assim como neste momento em que a gente está vivendo, você vai, por exemplo, para o ABC Paulista. Ali você tem 2, 3 gerações de famílias que trabalharam naquelas fábricas e aqueles empregos já não existem mais. Faz uma década que o ABC começou a parar de eleger pessoas de esquerda para o governo. Por quê? Porque os sindicatos estão murchando. Os sindicatos estão murchando porque no chão de fábrica tem cada vez mais robô e cada vez menos gente. Isso faz parte desse processo de digitalização da economia. É quando a gente vê os entregadores, os motoristas de aplicativo. Existe uma transformação do trabalho. Muitos trabalhos começam a deixar de existir e muitos trabalhos começam a surgir. Novos. E esses novos, nesse momento da história, provavelmente isso muda daqui a pouco. Mas neste momento da história, são trabalhos muito precários, que geram uma insegurança enorme. Então, para esse cara, principalmente o sujeito de renda média, aquele cara que ganha ali 4, 5, 6 mil reais por mês, o que ele deveria ser? De repente tem até o ensino médio completo, né? Não é um semi-analfabeto, é alguém que tem um antigo segundo grau, talvez não tenha chegado à faculdade. Para esse sujeito, o que ele tinha? O que ele tinha, ele era o chefe da família. E, de repente, está cada vez mais difícil ele trazer dinheiro, a vida está ficando muito mais precária, muito mais difícil, a imaginação a respeito do futuro, ele não consegue mais entender. A vida é uma angústia instalada e ele se sente rebaixado por tudo. Ele não é capaz de entrar nesse mundo novo, porque ele já tem, sei lá, 40, 50 anos. Ele se sente cada vez mais com medo da perda de emprego e o status dele é dado por aquele salário que ele traz para o sustento da família, porque esse é o mundo no qual ele foi criado, o mundo no qual ele sempre viveu. Ele está constantemente ameaçado na própria masculinidade, ou naquilo que para ele representa a masculinidade dele. E aparece um líder dizendo que vai resolver tudo. Como? Com masculinidade. É aí que esse tipo de movimento dá encaixe em momentos específicos da história, que são momentos de transformação. É o que a gente está vivendo. É um encaixe, vamos dizer, fatal, né? Porque ele tem 2 problemas. Primeiro, que ele ignora toda essa transformação socioeconômica que também é psicossocial. Eu vou dar só, vou no teu assim, eu estou vivendo nos Estados Unidos esse semestre. E aqui é o ápice dessa transformação. Tanto que a gente se pergunta aonde estão as pessoas, aonde está a força de trabalho, porque você vai num restaurante, todas as mesas, então assim, você vai num café, não é tão pequeno, tem muitas mesas e pode ter 2 andares. Aí você tem uma placa na entrada, né? Faça seu pedido, você tem o código aqui, você tem o QR Code, você faz seu pedido, o pedido vai ser entregue na mesa. Então, toda a mesa, né, como tem já alguns lugares de São Paulo, o menu, você escaneia o menu e você pede. Só que você pode escanear em São Paulo, no Rio, para pedir e vem alguém, porque a força de trabalho é relativamente barata. Então, você ainda vai lá e pede, fala, quero assim, quero assado. Aqui, você escaneia, já pede, já paga, porque você vai ter que colocar o seu nome, o seu e-mail, o seu cartão. Você faz as observações que você quer fazer, com mais molho, menos molho, você quer essa batata, você quer aquela outra. Você já pagou, alguém vai só descongelar aquilo, talvez, te trazer na mesa. Então, para atender 50 mesas,
umas 20 em cima, 10 na rua, 20 embaixo, você tem 2 pessoas. É assustador. Você tem loja que vende coisas com uma pessoa. Você tem pub que tem um lugar de jazz, tem um cara dentro e um cara fora pegando o ID, meio segurança e meio pegando a identificação das pessoas. Essa é a rotina da vida. Então, não é só que você vai perder o seu status social, a sua masculinidade. Realmente não vai ter trabalho. A gente está fazendo uma discussão muito mais profunda sobre renda mínima. Só que a renda mínima, ela vai ser, talvez, se vier a existir, o mínimo do mínimo. E, ao mesmo tempo, você vai fazer propaganda, como a gente faz, para desenhar modelos de vida, como está desenhado aqui, nessa mesma cultura que tira o acesso na prática. Já tirou o acesso à saúde. Esta cultura aqui tem toda uma briga se vai ter Obamacare, Medicare, Medicaid e tal. Já é privatizada a saúde. A educação está sendo levemente sucateada. No Brasil, as duas coisas, saúde menos educação, já é sucateado. Agora você está tirando o acesso ao trabalho. Você vai dar uma renda mínima que não vai dar para fazer quase nada e, ao mesmo tempo, você vai fazer publicidade de uma vida cada vez mais glamurosa, né? Como você vai, pelas redes sociais, colocar uma Anitta, Neymar, qual é o tipo de consumo, qual é o tipo de marca, de bolsa. Então, o que a gente está fazendo na prática? A gente está afogando o homem comum. É isso que a gente está fazendo, né? Porque ele está com os hiperideais aqui e uma rotina cada vez mais sem representação, sem reconhecimento social. Então, como é que a gente pode... Isso é todo um lado da questão. O outro lado da questão, só para chegar rápido, é que a solução proposta por esse tipo de liderança simplesmente é falsa. Porque você dizer, vem comigo, se arma, seja macho, né? Tenha força, tenha essa relação com a mulher, que é essa fraquejada e tal. Toda essa narrativa, ela é teatral, ela é performática. Então, não funciona. A verdade, nua e crua, é que, assim, eu entendo a sua angústia, mas esse é um caminho errado. Como poder dialogar com as pessoas para dizer isso de maneira crua? É o que você acabou de falar, né? É o que eu acabei de dizer, mas é simples assim, não funciona, gente, né? É, eu acho que tem um lado prático e tem um lado de compreensão da coisa. O lado prático é o seguinte: eu acho que esses movimentos fascistas nos anos 20 e 30, eles ocorreram em todo o mundo. Os Estados Unidos tinham um movimento fascista. No Império Britânico, ainda era Império Britânico e não Reino Unido, tinha nas Ilhas Britânicas um movimento fascista. Por que não se instalou no Reino Unido? Por que não se instalou nos Estados Unidos? Porque, de uma maneira ou de outra, em ambos os países se tocou, num determinado momento, o que salvou a democracia nesses dois lugares foi a instalação de grandes projetos de apoio social. Nos Estados Unidos é o New Deal, no fim das contas. O Estado simplesmente entrou numa de eu vou gastar uma quantidade abissal de dinheiro para tirar as pessoas do buraco nesse momento chave da história. Não estou sugerindo que isso seja uma política que deva ser de longo prazo, mas no momento em que a angústia se instala, você tem que gastar dinheiro para que as pessoas não tenham fome, para que as pessoas tenham garantia de teto. Se você não faz isso, você não resolve o problema prático. Então, uma política pública dessas, que pode ser na forma de uma renda mínima, pode ter muitas características diferentes, mas no fim das contas você tem que ter o Estado resolvendo a garantia de dignidade para todo mundo. Se todo mundo tiver uma vida digna, você resolve o problema essencial.
Agora, por outro lado, a gente tem que ter consciência. Aí, Maria, eu vou jogar uma bola para você, porque é uma coisa muito mais para você do que para mim. O Robert Paxton, que é um professor nova-iorquino de 91, 92 anos, escreveu talvez um dos melhores historiadores do fascismo. Ele faz uma observação ele faz uma definição psicanalítica do fascismo, que é um movimento da pulsão de morte. É um movimento onde não há pulsão de vida. A única coisa que você tem presente é a pulsão de morte. É tanto a morte metafórica, como a destruição de tudo para instalar algo radicalmente novo, quanto a morte não metafórica, né? Quando a gente vê a queimada da floresta, a maneira de você coordenar a pandemia, que essencialmente deixa as pessoas morrerem, a distribuição de armas, você vê essa presença da morte em todo o discurso. Então, trabalhar a conscientização, percebe o que esse cara está propondo. O que esse cara está propondo é instalar a presença da morte de forma continuada como política de Estado. Se você começa a entender isso, a gente começa a poder se virar e falar: a gente quer uma política em que só o que está presente é a morte? Uhum. É muito interessante isso. Ó, eu vou pegar 2 pontos aqui que tem muitos elementos no que você está trazendo, né? Muito rico. Mas, primeiro, tem um texto também dos anos 30, 40, junto com a Escola de Frankfurt, que vai tentar analisar psiquicamente, né, a psicologia das massas do fascismo. E aí você tem, ou, claro, dialética do esclarecimento, Adorno, Horkheimer, ou você tem o Reich, você tem, enfim, você tem o Marcuse, tem vários que fazem essa ligação sociedade-psicanálise. São vários autores, além do, né, na linha do Freud, psicologia das massas, Totem e Tabu, e muitas vezes eu vou trabalhando esses conceitos mais ou menos explicitamente. Mas só para fazer um pequeno adendo, é uma pulsão de morte, é uma boa definição do Paxton, mas, ao mesmo tempo, ela é uma pulsão de morte que ela está coligada com pulsão de vida, no seu sentido erótico, ela faz uma erotização da pulsão de morte. Essa é a chave. Então, você vê como é complexo, porque a pura pulsão de morte, ela é repetição, ela não vai para lugar nenhum, ela repete, né? Tanto que o Freud vai lá falar, né? Por exemplo, sonho de repetição, compulsão à repetição. Por exemplo, a gente fala hoje, né? Estresse pós-traumático. Isso é pura pulsão de morte. Você não sai do lugar, você fica aqui, né? E chega um momento, como o nome, né? Essa pulsão de morte é porque chega uma hora que você vai para o inorgânico. O radical da pulsão de morte é a tendência ao inorgânico. E se descola de Eros. O detalhe do fascismo é que ele faz a destruição, mas ele goza na destruição. Então ele pega carona com a erotização não para criar a vida, mas para gozar com a morte do outro. Então, eu tenho a destruição do outro. Eu preciso fazer 2 movimentos. Um, pegar minha força erótica e gostar de destruir. E 2, eu preciso achar um objeto que seja mau, indigno, péssimo, bandido, selvagem, o suficiente para ser destruído. O judeu, o bandido, o comunista, aí you name it. Aí a cultura vai fazer esse desenho. Então, esse pedacinho da erotização e da eleição de objeto da destruição para a sua pulsão de morte, isso é muito importante da gente observar. Isso é didático.
Você pode ver em alguns discursos, algumas narrativas, a maneira de objetificação, né? Então, pô, pintou o clima ali com a puta venezuelana. É isso que está sendo dito, né? Então, você objetifica como corpo, você decresce a relação com o objeto, porque estavam ganhando a vida, é prostituição infantil, você joga com uma coisa pedófila. Aí a gente agora está um pouco abismado por isso, por uma naturalização desse discurso pedófilo, ao mesmo tempo que isso é uma isca para continuar fazendo, né, várias outras estratégias de distribuição e de sonegação e de desvio de dinheiro, porque é isso, esse o grande jogo é esse, né? O grande jogo, na verdade, do fascismo também é roubar, não é só a destruição, tem um gozo também com você tirar, não é à toa que as elites elas se irmanam com isso, algumas elites, porque você vai roubar mais tranquilamente, fora da lei. Então você está rompendo as regras de como é que você faz o orçamento, como você faz a transparência, como você vai punir a própria corrupção. Então isso tudo é o gozo dessa morte, da destruição e o gozo de estar acima da lei e de, em última instância, roubar pesado no jogo, da regra do jogo político que chama democracia e do jogo do dinheiro. Então você vai roubar o dinheiro que era dos judeus, né? O alto tanto que depois tem toda a devolução de todo o dinheiro das obras de arte, dos quadros, dos diamantes, tudo que se roubou de muitos judeus, né? E de muitas pessoas, e o que se está fazendo hoje, que é uma acumulação de dinheiro e roubar dentro e fora das regras do jogo, nos orçamentos e nos debates para a educação, para a igreja, para a saúde, para a vacina, e tudo isso que, enfim, tem vários pesquisadores fazendo isso. Agora, uma outra parte da questão, para aproveitar a tua presença aqui, e além desse seu livro, né, essa posição liberal, eu acho muito interessante a gente a melhorar um pouquinho aqui para todo mundo no debate esse termo. Ele às vezes é tão mal compreendido, né? Então, o que seria isso? E você mesmo falou, olha, talvez para a gente sair desse momento fascista autoritário, que de tempos em tempos ele acontece, a gente precisa injetar dinheiro para as pessoas ficarem menos angustiadas. Basicamente, você paga para o não enlouquecimento social, para não embarcar num mar, literalmente barca furada. Como é que é isso, um liberal falar em injetar muito dinheiro, gastar dinheiro com uma textura social? É provocação, Pedro, mas vamos lá. Quero te ouvir. É claro, mas é muito simples de responder a você. Você tem três macro-ideologias. Você tem o conservadorismo, você tem o liberalismo e você tem o socialismo. E cada uma vai ter um valor concreto principal. Se a gente vai para o socialismo, por exemplo, o valor concreto essencial é a igualdade. É tentar prover a igualdade entre as pessoas. O valor principal no liberalismo é a liberdade. Você pensa que o liberalismo nasce no século XVII, quando só tinham reis adultos. Se o rei quisesse mandar seus soldados entrar na sua casa, era só ele mandar que ele podia. E aí começam a aparecer uns filósofos que dizem: não, não pode, a minha casa é minha. A minha casa é minha. Eu tenho um espaço que é o da minha liberdade. E aí, quando a gente começa a criar essa ideia de liberdade da pessoa... Só um pouquinho, Pedro, isso é muito importante Claro. aqui. É uma divisão fundamental entre público e privado, que está nascendo aí. 17, muito importante. É a base da modernidade. E mesmo a gente tendo um valor que seria somos iguais perante a lei, no sentido de somos equivalentes, né? Consegui voltar? Conseguimos.
Conseguiu. Qual sinal que deu problema? O meu ou o seu, Pedro? Conseguimos, então que bom. Então, Bem, você continuou, você viu eu aqui entendendo que é. Ó. Mas enfim, vamos lá. Estava só falando que vamos, positividade, nada, individualismo, modernidade, estamos juntos, né? Somos todos modernos, isso, uma isso, coisa de isso. forma sócios e livres. Isso. Agora, evidentemente que essa ideia de liberdade, como é que você constrói um sistema de governo que trabalhe com essa ideia de liberdade, ela começa aí com um cara chamado John Locke no século XVII, e tem o século XVIII, tem o século XIX, tem o século XX, e a cada século um grupo novo de filósofos vai lá pingando algumas ideias novas, vai refinando o conceito. No fim das contas, a gente chega a um tipo de ideia em que todo mundo tem, como você mesma estava dizendo, que ser igual perante a lei. E, e que a gente tem que entender que o limite da liberdade é, evidentemente, o momento que você começa a tocar na liberdade do outro. Você tem tanta liberdade quanto você quiser, até o momento em que isso começa a perturbar a liberdade do outro. Porque no momento que você começa a perturbar a liberdade do outro, aí você começa a se tornar um opressor. E essa opressão pode vir de uma pessoa, pode vir do Estado ou pode vir de uma empresa privada. Não Uhum, importa. Então a gente começa a ter uma ideia de Estado, de governo, que tem que função? Tem a função de garantir que ninguém está oprimindo. E que todo mundo tem um espaço, não de igualdade no sentido da igualdade dos socialistas, mas igualdade nas oportunidades. uhum. Então você tem que ter uma sociedade em que todo mundo vai ter garantido um teto, vai ter garantido comida, vai ter garantido educação para que possa vir a ser o melhor que a sua liberdade lhe permite ser, que as suas capacidades lhe permitem ser, e que você nunca vai ter que falir porque você teve um câncer e existe tratamento para isso. Então, o Estado liberal é um Estado que vai te dar as condições essenciais para você ter essa igualdade de oportunidades e Uhum. que vai gerenciar as relações entre o público e o privado, os indivíduos e as empresas e o Estado, todas essas relações para ter o mínimo de opressão, o mínimo de imposição sobre a liberdade dos outros. Quer dizer, o Estado não é o Estado mínimo, isso é uma outra coisa, isso é uma deturpação da ideia. É o Uhum. Estado que ele não vai virar uma coisa que sai eliminando oportunidades da sociedade, não pode, mas também não é um Estado que vai permitir que o tipo de desigualdade que começa a minar as oportunidades equivalentes para todo mundo se imponham. Então, novamente, se a gente está num lugar, num momento como esse momento que a gente está vivendo, em que tem gente que está começando a ficar aflita em relação ao futuro, que fome começa a se instalar, que a garantia do básico não consegue mais ser garantida, o Estado tem que entrar para, como se falaria nos Estados Unidos, level the playing field. Deixar que todo mundo esteja mais ou menos com básico a dignidade essencial garantida. Esse é o Estado liberal essencial. Ele não tem que fazer isso sempre, ele tem que fazer isso nos momentos da história em que isso é necessário. É como se fosse, né? Assim, para eu fazer assim uma analogia com o que a gente vai chamar aqui de uma certa função paterna, né? Para diferenciar muito esse líder muito potente, esse grande irmão que é um grande pai, né? Um Big Brother, como a gente diz, e uma função paterna que vai dar um apoio para aquele filho quando está precisando, sabe? Ou quando ele Sim. está na formação de 0 a 18, de 0 a 21, de 0 a 24, se está estudando, aí hoje em dia de 0 a 30, 40, enfim, tem toda uma discussão sobre isso. Somos pais, a gente sabe um pouco disso, debate.
A função não é nem do pai, quando eu digo função paterna, talvez eu mesma deva falar função parental, né? Como a gente usa parentalidade. Então, eu também diria que a gente imaginar esse arquétipo, né? O socialismo, o comunismo é um Estado potente que me dá tudo, que pensa tudo, é também muito uma infantilização. Esse é no arquétipo. Não estou dizendo que a gente não Claro. deve buscar coisas comuns e, né, para além desse debate primário direita e esquerda. Só estou discutindo esse conceito de um grande Estado potente. Acho que a gente se alinha nisso, porque é muito importante você ter a sua própria potência. Se o outro é o onipotente, te esvazia, te infantiliza, te esvazia e você não consegue criar. Então, um outro pequeno detalhe do dia a dia aqui, né, na cultura talvez príncipes do liberalismo, que é o norte-americano, o universo, esse ideário norte-americano, né? Estava andando hoje na rua, bem na hora de chegar, a saída da escola, que é umas 3 e tanto. Então vem o school bus, tem aquele ônibus escolar, que ainda é aquele desenho, que ainda está na história em quadrinho, no cinema, no brinquedo, aquela coisa meio antiga, amarelinho e marrom, que tem milhares, que você vai assim para cidades mais de ponta da linha do metrô, por exemplo, tem grandes estacionamentos de school bus. Você vai andar de trem, você vai ver. O que é isso? Aí eu estava andando e parou e tinham duas, acho que 3 mães paradas aqui num ponto de ônibus. Aí abre a porta, desce o filho de uma, fala oi, desce os 2 filhos da outra. A terceira tinha parado o carro. Então, assim, é todo um esquema muito bem montado para que o seu filho possa ir na escola. No matter what, não importa se você tem dinheiro ou não, se você pode levar ou não, se você pode. Tem todo um sistema feito, né? Ainda falta implementar a creche, tem toda a discussão da creche, para todas as mães poderem trabalhar para ter o dinheiro para uma boa formação, roupa, comida e tudo. Quem é que pode deixar o filho, né, sob bons cuidados, mandar bem para a escola, enfim, tudo aquilo. Mas assim, por que existe essa rede de ônibus e os lugares onde os carros podem parar e como é que é o acesso à educação, aos livros, ao dinheiro? Para que você tenha uma formação para competir no mercado com a igualdade de oportunidades. Que concepção é essa? Todos nos formamos sujeitos e vamos nos desenvolver no máximo das nossas capacidades. Como projeto, é belíssimo, né, gente? Assim, se a gente fosse na prática, qual é o problema? É que você está acompanhando isso, né, Pedro? Tem inúmeros estudos que vão dizer que os mais ricos fazem as suas redes e dão muito mais oportunidade àqueles que são os mais pobres e que nunca terão, mesmo estudando e mesmo ralando, nunca terão as mesmas oportunidades que toda a teia social rica. A gente sabe disso, não é? Você Claro. conhece pessoas, eu conheço pessoas e que de alguma maneira elas interagem e colaboram, mas sim, como desmontar o fechamento das redes sociais estritas para as panelinhas, vamos chamar assim, num português. Mas aí são micro debates que a gente pode ter, né? O que eu argumentaria aí, Maria, é o seguinte: diferentemente dos socialismos e dos conservadorismos, o liberalismo não é utópico. Ele sabe ele sabe que a história anda, que as sociedades buscam equilíbrios que não necessariamente privilegiam essa igualdade de oportunidades e que você tem sempre que ficar reconhecendo os problemas e resolvendo os problemas novos que vão aparecendo, porque os desequilíbrios são constantes. Então, é uma contínua busca, o que o conceito da democracia liberal, que é o sistema, o regime do liberalismo,
O que o conceito da democracia liberal busca é a consciência de que vai ter sempre problema e que você tem sempre que trabalhar para resolver os problemas. Então, para cada momento, você vai ter que ter um estado diferente, que é o estado daquele momento. Às vezes intervindo mais, às vezes intervindo menos. Porque esses desequilíbrios estão afadados a acontecer em qualquer sociedade humana. Não existe uma utopia lá no futuro em que a democracia vai ser perfeita. Isto não existe. Nem no Ela futuro, vai ter sempre que se transformar. nem no Nem futuro no passado. seria, né, um estado ideal da igualdade plena, nem no passado, no sonho daquilo que já foi, que a gente deveria conservar. Mas, sabe que hoje, por que que eu falei isso das redes e dos ricos e dos pobres? Porque tem um ódio às elites. Tem Sim. desconfiança disso que é chamado o sistema, as elites, Uhum. os sistemas, tudo um blá blá blá. Então também esse gozo da destruição vem muito com um deboche. Essa figura do deboche, eu tenho achado ela muito sofisticada, porque ela é muito difícil de furar. É muito difícil. Por exemplo, é ótimo a gente estar aqui conversando, certo? Porque eu, de fato, estou conversando, a gente aprende, escuta, tem ideias. Não é aquela sensação que você está dando murro em ponta de faca, porque tudo é usado com roubar, né? Você está roubando na discussão, você está sacaneando um pouco, você está falando uma coisa e falando logo adiante, você está trazendo um dado que é retirado de contexto, que é mentiroso, você está tirando uma onda, você está humilhando, você tem tantas figuras retóricas no uso dessa luta, fora a mais vil desinformação, mentira, enfim, milhões, milhões de reais, de dólares, para colocar empresas estrangeiras que fazem distribuição de grande dado, né, de big data. Então, assim, como é que é isso, né? Porque, vai, para fechar a conversa, que a gente, na verdade, já passou um minuto, mas eu vou dar uns descontinhos que teve umas coisas aqui. Como é que a gente sai dessa armadilha do ódio aos ricos, às instituições, à ciência, uma desconfiança generalizada de todo o jogo, uma desconfiança institucional, como se toda essa democracia liberal fosse um projeto falido, né? Você sabe como é que os cientistas políticos chamam o período dos anos 20 e 30? Ele é chamado de a crise do liberalismo. Por que eles chamaram de a crise do liberalismo? Porque é um momento em que democracias liberais não têm soluções. O que elas vão ter o que elas acabam aprendendo é que elas precisam abrir mais. O voto era muito restrito, portanto a representatividade era muito restrita e ainda tinha uma ideia que depois se mostrou atrasada de que o Estado devia intervir muito pouco na economia. Depois começa a se perceber que não, isso varia de acordo com o tempo, tudo mais. Então, o que as democracias liberais aprendem a fazer é aumentar o seu colégio eleitoral até a gente ter o voto universal, né? Todo cidadão com mais de 18 anos, depende de cada país, mas a partir de uma idade todo cidadão tem direito. Abriu a sufragério, Isso, gênero, isso, raça, sexo, cor, religião, isso. ter voto sem e abriu Agora, alfabeto. fundamentalmente, analfabetos só passaram a ter voto no Brasil com a Constituição de 1988. Mulheres só passaram a votar na França, que é um dos berços da democracia liberal, em 1945. A gente não tem noção, às vezes, de como que essa nossa democracia é uma obra em construção muito recente. Mas o motivo pelo qual eu estou falando isso é o seguinte: governos liberais têm de lidar com a realidade. São eleitos, a cada 4 anos muda. Se fracassam, não são reeleitos. Então, quando o problema é muito grande, porque a transformação da sociedade é muito intensa, muito rápida, e o número de variáveis para você observar é grande demais,
é natural que os governos de uma democracia liberal não tenham as respostas imediatamente e que tenha muito acerto e erro. Só que quando a angústia é muito grande, você abre o espaço para demagogos e demagogos radicais. Por que os anos 20 e os anos 30 é o momento da ascensão do fascismo e do comunismo? Por que o comunismo e o fascismo se vendem como os regimes do século XX, enquanto que o liberalismo, a democracia liberal, era aquela coisa velha que nasceu no século XVIII? Porque, em essência, eles vinham com um sonho utópico de como resolver tudo num passe de mágicas, que depois se mostrou que não funcionava, e que o regime que, a trancos e barrancos, conseguiu produzir um processo de enriquecimento muito grande de toda a sociedade, de melhoria generalizada da qualidade de vida da população. Ser pobre hoje miserável é sempre ruim, mas ser pobre hoje não é a mesma coisa que ser pobre um século atrás. Você tem muito mais, você tem um hospital. Eu estou falando de um país como o Brasil, evidentemente. Você tem acesso a um tipo de serviço que você não tinha antes. Eu não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é suficiente. Eu estou dizendo que é melhor do que era. Está falando que é menos pior e que de É alguma menos pior. você está Isso quer também dizer que a democracia melhorou a é, vida. quase Só que é um processo lento. Então, só para amarrar aqui essa ideia, o que acaba acontecendo é que, nesses momentos de crise, democracias não têm respostas imediatas, porque o problema é muito grande, tem muitas variáveis, tem muita coisa para prestar atenção ao mesmo tempo. E as respostas não estão prontas, têm que ser inventadas, as soluções têm que ser criadas. Nessas horas, muita gente acha que aquele sujeito que fala mais alto e mais forte é a pessoa que deve ter a resposta. Não, não é. Mas é tentador para muita gente. é tentador, gente, mas não, não é. Pedro, eu queria te agradecer. A gente já passou uns minutinhos aqui. Muito boa essa conversa. Você está assim, acho que todo mundo está aberto para essa palavra, né? Liberal, no melhor sentido do termo. Como é que a gente vai ter uma posição responsável, livre de ser sujeito da nossa história como um coletivo, né? Esse é o desafio, a pergunta é complexa, o sistema produtivo está em transformação profunda, a gente vai ter tentações assim, maquiavélicas, loucas, mas, gente, vamos lá. O meu sistema, ele não é nenhum desses três, ele é realista. O nome que eu daria, ele é realista. Vamos lidar com o real. Vamos lidar com a liberdade. Pedro, muito obrigada. Agora vamos rezar aqui para esse sinal que teve um pouco cambaleante, ele se sustentar, conseguir fazer um up aqui, jogar na rede a nossa conversa, que ela fique salva e que ela circule aí para a gente escutar os comentários, continuar esse debate. E quem sabe já temos uma conversa marcada, qualquer que seja o resultado do que a gente vai decidir como coletivo, a gente ainda vai ter muito o que conversar e elaborar. Combinado? Combinadíssimo, Maria. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar. Até a próxima, então, gente. Tchau, tchau.